eu sonhei, sem saber que o projeto Sou Filha existia. E eu ficava com o coração ardendo de reunir com mulheres quando eu soube que eu vinha a Manaus. E eu compartilhei com a minha irmã, compartilhei com meu irmão, compartilhei com outra amiga em momentos diferentes. Mas eu nem sabia que essa reunião já estava marcada na agenda, não é? Elas já estavam procurando um tema, procurando quem falaria. Então Deus casou dois desejos que Ele tinha posto no nosso coração. Então eu venho muito humildemente compartilhar. Não tenho pretensão nenhuma de dizer, vou ensinar, mas eu vou compartilhar aquilo que o Senhor pôs no meu coração sobre esse tema extraordinário, florescendo no deserto. Então, para quem não me conhece, né, porque às vezes é bom, a gente pensa que todo mundo conhece, mas minha tia aqui, minhas tias, minhas primas, então pensa que todo mundo me conhece. Eu sou Elisângela, nasci em Manaus, cresci em Manaus, amazonense de coração e muito grata ao Senhor pelas minhas origens. Sou irmã da pastora, que conhece, segundo ela, né? A irmã mais velha dela. Então nós crescemos nessa cidade, conhecemos o Senhor Jesus aqui, temos o privilégio de vir de uma família abençoada, e eu tenho consciência desse é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Tenho aqui minhas tias com quem eu cresci, com quem eu aprendi, e isso é uma grande alegria. Mas, aos 8 anos eu me converti, assim, minha mãe diz que eu tomei a decisão 1000 vezes, mas aos 8 anos eu lembro de ter tomado essa decisão, de dar minha vida ao Senhor. Aos 12 anos me batizei nas águas, e o Senhor Deus sempre foi muito claro comigo. A primeira vez que eu ouvi Ele falando, sem saber que era Ele, mas que essa voz ressoou no meu coração, Ele dizia, prepara-te para anunciar minha palavra. Aleluia. E isso é uma sede, eu tenho um prazer de ler essa palavra que eu pensei que todo mundo tinha. E hoje eu descobri que isso não é nenhum privilégio, é uma responsabilidade. E quando a gente mais conhece, mais Deus vai cobrar. Então eu carrego isso não como um peso, mas sabendo que aquilo que o Senhor nos dá é para a gente compartilhar. Então eu me preparei no que eu pude, eu fui para o Ibadã, fazer o curso de teologia, entrei na faculdade também, mas Deus colocava outras nações no meu coração. Então compartilhei com a minha mãe, Deus usou pessoas na igreja para confirmarem o que Ele tinha falado comigo. Comecei a estudar outra língua para poder me preparar, porque eu não sabia onde era esse lugar. E um dia, chegou a hora de sair de Manaus. Eu estava dividida porque não era um campo missionário, era simplesmente continuar meus estudos. Me parecia, será que eu estou fugindo do plano de Deus, indo fazer meu mestrado em Campinas? Mas Deus confirmava que eu tinha que passar por esse caminho. Lá eu encontrei meu esposo, também tinha o desejo de sair do Brasil, então esse já era para mim um bom sinal de que Deus queria que nós estivéssemos no mesmo propósito. E aprove a Deus que alguns meses depois que nos casamos, nós partimos para a França. E já fazem mais de 20 anos que eu deixei Manaus, fazem 15 anos que nós estamos na França. E hoje somos pais de 3 crianças, não, que Daniel já está com 12, Guilherme e Felipe está com 8, e a Esté Gabriele está com 5 anos. Então, meus filhos estão lá na França, nesse momento com meu marido, pedindo, mãe, a gente pode lhe ver, mas essa hora eles estão dormindo, né? Porque tem a diferença de horário. Então eles vão ver depois. Vou ver se a gente consegue mandar um vídeo para eles um pouquinho, só para eles saberem que eu penso neles. Então, e nesse propósito, então, Deus reuniu situações difíceis. Meu pai está doente e me fez vir a Manaus, mas Deus usou muitas pessoas, gente, até que nem é na minha igreja, como a mãe do meu pastor, que me ligou e disse, você pensa estar indo para Manaus para ver seu pai, mas o que Deus diz é que há algo que você vai fazer lá, e é algo grande, algo grande. Então eu me ponho diante do Senhor, humildemente, dizer, Senhor, seja o que queres fazer, eu só sou um vaso, faz a tua obra. Então nós vamos, só para terminar essa introdução, né, entrar na palavra, que é, para mim, aqui é Ele quem vai falar. Certamente a nossa história conta muito, e eu quero dizer uma coisa, a Elisângela, infelizmente ou felizmente, conhece o deserto. Então eu vou falar de algo que
fala ao meu coração profundamente. Não é só o que eu li, o que eu vi nos outros, é algo que eu tive que passar. E a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente vai florescendo no deserto. Eu olho para cá, não sei vocês, mas eu não vejo deserto. Desde a hora que a gente chega tem flores, né? Elas trabalharam de uma forma extraordinária e é tudo flores, tudo lindo. Eu falo, Senhor, já cheguei no céu. O deserto já ficou para trás, glória a Deus. Já recebemos a nossa bênção. Mas a verdade é que se você nunca passou, um dia você vai passar. Se você está vivendo o deserto, tem uma boa notícia. Ele tem fim. Aleluia! E essa noite, Deus não nos deu esse tema só para contar uma história. É porque Ele quer dizer, acabou o tempo do deserto. O tempo de cantar chegou. E eu quero, sinceramente, eu tive o privilégio de ouvir a Deilson pregar ontem. E quero encorajar você a dizer o que ele falou. As promessas do Senhor, Ele é fiel. Deus é fiel, mas nós precisamos obedecer às instruções que Ele nos dá. Senão, nós saímos do plano dEle. Então, nós vamos entrar na palavra. Eu amo isso aqui, então vou pedir. Eu sou da escola antiga, gente. É Bíblia, caderno, lápis. Então, como eu não sei se todo mundo tem, vocês vão repetir um monte de vezes o que eu vou falar. Preparem-se, tá bom? Mesmo lá no fundo. Vou fazer vocês ficarem em pé, viu? Para eu ter certeza que vocês estão falando aí, ó. Para a gente poder... Porque se a gente só ouve, a gente não guarda tudo. É por isso, não é para fazer vocês repetirem igual papagaio, não. É para poder entrar na nossa cabeça aquilo que o Senhor tem para nós, ok? Amém? Então, primeira coisa que eu tive curiosidade foi deserto. Nós vamos começar então por essa parte um pouco árida. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em deserto? Prova, solidão, sofrimento, seca, vazio. Nada é bonito até agora. E infelizmente é uma realidade que a gente não precisa ir para o deserto do Saara para viver. Nós podemos estar no meio de uma multidão e se sentir vazias, sozinhas, né? Eu sempre falo, a maquiagem, nosso cabelo escovado, eu escovei os meus, porque eles não são assim, normalmente eles já têm um rabo de cavalo. E nesse processo de poder cuidar da sua aparência, que é muito lindo, o que acontece quando a gente chega de noite e acaba essa correria, a gente vai lavar o rosto e vai dormir? Como é que está o seu coração? Como está o seu jardim secreto? Então nós vamos olhar no espelho agora, essa noite, e vamos ser francas conosco diante do Senhor. Sem máscara, sem maquiagem, nós e o Senhor. Será, Senhor, que eu estou vazia, na prova, na solidão, nesse terreno árido? Então, a primeira vez que a gente vai encontrar alguém no deserto na Bíblia, se a gente segue a ordem de Gênesis e Apocalipse, vai estar em Gênesis. E é uma mulher. Então nós vamos começar a história por ela. Nós vamos, para vocês saberem como é que a gente vai falar. A intenção é que nós vemos 3 pessoas que vão atravessar o deserto. E ver o que vai acontecer com elas e como é que elas vão sair de lá. E por que elas vão parar lá. A primeira delas é Gênesis, capítulo 16. Verso 7 até o 14, que eu ouvi falar dessa mulher. Ela se chama Agar. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Essa é certamente a primeira pergunta que Deus tem hoje para cada um de nós.
Elisângela, de onde vens? Para onde vais? O que você está fazendo aqui, nesse deserto, junto a uma fonte de água? A coisa linda que eu encontro só de olhar aqui é que Deus, o anjo do Senhor, né, o que está escrito aqui, o anjo do Senhor, para quem não sabe, no Antigo Testamento, cada vez que a gente encontra essa expressão, o anjo do Senhor, que se refere a Jesus. É a presença de Jesus no Antigo Testamento. Então, Jesus vem encontrar com Agar no deserto. Jesus vai encontrar cada uma de nós no nosso deserto. Você pensa que você está sozinha. Você pensa que você está na prova. Você sabe que você está. Jesus veio te encontrar essa noite. Não foi você que veio encontrar com ele. Você veio junto para a fonte de água. Para aqui. Você veio para o manancial. Você foi procurar algo. E Jesus, ele mesmo vem te encontrar e diz: ei, Elisângela, Maria, Raimunda, Francisca, de onde vens? Qual o teu passado? Qual a tua história? O que te fez chegar aqui nesse deserto? Fui eu que te mandei? Ou foi você que se perdeu? Para onde vais? Agar, serva do Senhor, serva de Sarai. Então nós vamos ver um Deus que vai falar o teu nome. Ele te encontra e ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Serva de Sarai. Ele sabia exatamente. E apesar disso, ele diz: de onde você vem? Para onde você vai? E ela vai responder: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta. Volta. Ei, Agar, volta para o lugar onde você não devia ter saído. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Às vezes um deserto não foi propósito de Deus. Nossa soberba, nossa vontade de conseguir sozinha. Não vou pedir ajuda. Não vou falar para ninguém. Não vou dizer que está doendo. Não vou, porque as pessoas vão olhar para mim e dizer: Elisângela, você passando problema, a missionária? Você não pode passar problema. Sim, a Elisângela pode passar problema. Eu sou humana. E o meu coração deve ser humilde o bastante. Ter pessoas para quem eu possa dizer: Michele, tia, eu estou precisando de ajuda. Nós precisamos ser humildes. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. É isso que a Bíblia diz. Humilhai-vos. Importa que ele cresça e eu diminua. Ele deve ser o único que deve ser exaltado. Deus escolhe e usa quem ele quiser. Não há competição entre nós. Ele encheu de talentos essa sala. Ele encheu de dons essa sala. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sou única e sou responsável pelo que Deus me entregou. E devo ser humilde para pedir ajuda. Agar recebeu um presente. Ela ficou grávida. E ela se considerou superior a Sara. E começou a desprezar a sua senhora. Então, Sara disse: aqui eu não quero mais ela. E ela sai, expulsa e o anjo vai encontrá-la. E diz: volta e humilha-te sob as mãos de Sara. Mas ele continua a história. E aqui é a coisa linda. Porque ele diz: Agar, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor o acudiu na tua aflição. Verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? E assim ela vai chamar esse posto justamente de Deus que vê. Deus que vê. Então a primeira lição que nós vamos tirar desse texto é:
Deus vai ao teu encontro. Vamos repetir? Deus vai ao teu encontro. A segunda coisa que nós vamos ver é que Deus te vê. Deus vai ao teu encontro. E o segundo, Deus te vê no deserto. Deus te vê no deserto. O diabo vai dizer para você está sozinha, você errou, perdeu as bênçãos. Deus vai te encontrar lá e diz: eu te vejo, volta, humilha-te, arrepende-te, mas você tem bênçãos, eu multiplico as coisas que você tem. Você não vai ter só um filho, eu multiplico, mesmo o filho da escrava, eu multiplico aquilo que eu te dou, e ele será forte. Não vai ser só um filhinho que vai ter problema, não, ele vai ser um grande varão. Ele vai ser pai de nações. Ele vem da descendência de Abraão. Ele carrega a promessa. Deus prometeu a Abraão. Mesmo ele não sendo o filho que Deus havia planejado para Abraão, mas ele não foi um acidente. Abraão tomou essa decisão. E Deus diz: eu prometi, então ele também vai ser uma grande nação. Ele carrega minha bênção. Eu não volto atrás com o que eu disse. Então lembre-se disso. Deus vai ao teu encontro e Deus te vê. Amém? A coisa linda é que quando a gente continua olhando, outra pessoa que vai estar, a próxima que vai estar no deserto, é Moisés. A gente vai lendo e encontra na Bíblia, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 ele diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, o mesmo que apareceu. Para não ter nem dúvida, a Bíblia usa o mesmo termo. Lá, de novo, Moisés está no e apareceu o ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. E ele aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, essa sarça ardia no fogo, a sarça não podia se consumir. Disse consigo: irei lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha de novo Deus chamando pelo nome. Quando Deus vai ao teu encontro, Ele sabe quem você é. Ele sabe a tua identidade. Ele sabe a tua história. Ele pode perguntar: de onde vens? Para onde vais? Mas Ele só quer que a sua boca confesse. Ele sabe quem você é. E Ele te chama pelo nome. Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai. Olha, agora ele vai se apresentar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele vai continuar falando: eu vi a aflição do teu povo, e vai entregar a ele a missão. Vem agora, verso 10. E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe diz o quê? Deus não diz quem ele é. Deus diz: Moisés, eu estarei contigo. Não é quem você é. Não é quem a Elisângela é que conta. Não é quem a Elisandra é que conta. É quem é o nosso Deus que conta. Isso faz toda a diferença. Minha querida, você é preciosa, porque você tem o Deus, o amado, o precioso, que deu a vida por você. E isso muda tudo. Ergue a cabeça, com todo o coração humilde, mas ergue a cabeça. Seja quem você é, bem linda, porque você é linda. Porque você foi criada por Deus, e a Bíblia diz que tudo que Ele fez e fez bem. Ele fez bom, não há nada de defeito. Você tem mais gordura, é mais magrinha, tem o cabelo cacheado, o cabelo liso. Você é linda. Você é linda.
O nosso Deus é quem vai conosco, e isso muda tudo. Você tem valor. Quando você está no deserto, você não perdeu o seu valor. Não se venda escrava, não dê nada que diga, que diminua o seu valor. Não se entregue barato, porque você é precioso aos olhos de Deus. Ele vai te encontrar no deserto e relembrar quem você é. Ele chama pelo nome. Ele vai ao teu encontro. Ele é um Deus que te vê. E ele diz: eu vou contigo. E esse será o sinal. Depois de teres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Irmãos, irmãs, minhas queridas, onde que ele está? Olha, você vai lá buscar o povo. E a prova é, você vai voltar e me encontrar aqui. Eu não sei se você vai ficar muito contente desse convite, não. Eu quero sair daqui. O Senhor me manda para um lugar que eu não quero ir, voltar para um lugar que eu não tenho boas lembranças, e ainda me diz que eu vou voltar para cá com todos eles. Ou seja, é tudo que eu não quero. Passei minha vida me escondendo. Agora o Senhor quer fazer disso novela da Globo, horário assim nobre. Todo mundo vai saber onde eu vivi, onde eu me escondi. Eu entendo o receio de Moisés. E ele diz, Deus a Moisés, verso 14. Um pouquinho antes ele pergunta, quando eles me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Ele diz, eu sou o que sou. E eu sou, me enviou a vós. Esse grande eu sou é o que anda comigo. O grande eu sou é o que anda com você. O grande eu sou está no deserto com você. Mas você não vai ficar lá para sempre. Ele vai te encontrar. Ele te vê. E ele vai dizer para onde você vai. Ele vai te encontrar. Ele te vê. E ele vai dizer para onde você vai. Para Agar ele disse, volta e humilha-te. Mas eu vou te abençoar. Não tem problema, não se preocupe. Você não está voltando para ser castigada. Você está voltando para receber a bênção. A tua bênção está lá na casa do Abraão, não está fora. E agora para Moisés ele diz, Moisés, volta. Chegou a hora de voltar. Então vocês percebem que muitas vezes a gente pensa que para avançar eu tenho que sair desbravando o caminho. Às vezes Deus vai dizer, recua, volta para o centro da minha vontade. Agora chegou a hora de eu te usar. Chega de deserto. Mas aquele tempo que Moisés passou no deserto não foi em vão, porque ele vai guiar um povo por 40 anos no... Ele precisava conhecer o deserto. Toda a tua experiência no deserto é para a glória de Deus. Ele vai usar para abençoar outras vidas, para criar outras pessoas. Sabe por que eu posso falar para vocês deserto? Porque eu conheci. Eu tenho certeza que Deus não pôs esse desenho. Eu repito, irmãos, é humildemente que eu digo isso. Não é gostoso passar pelo inverno, pelo deserto. Não é. É solitário, é prova, é duro. Quando a gente sai daqui, crescendo nessa família, bem sabe como eu falo, eu me preparei para dizer sim para Deus. Mas eu não me preparei para viver longe da minha família. Eu nunca pensei no impacto que seria. Quando eu cheguei lá em Campinas, que eu me dei conta que eu não tinha mais minha igreja, que eu não tinha mais meu grupo de jovens, que eu não tinha mais meus amigos, nem minha família, nem minha avó, não tinha mais a mesa do fim de semana, nem de festa de Natal, nem de festa Dia das Mães. Uau! Falei, Senhor, não faltou um detalhe, não? Um dinheiro para uma passagem, assim, de vez em quando, de vez em sempre, melhor ainda, para eu ir lá festejar meu aniversário, por exemplo. Não. E há mais de 20 anos atrás a passagem era bem mais cara, talvez a gente fosse com menos condições, não sei. Mas eu não vinha para Manaus, isso foi muito duro para mim. Eu não me preparei para esse deserto. Quando me levaram para a França, que eu fui falar aos meus pais sobre o projeto do meu marido de ir para a França, eu pensei que eles iam dizer, nem pensar. E minha mãe me disse, você já está lá mesmo? Já não te vejo? França, Campinas, tá tudo igual. Eu falei, não, mãe, tem um oceano. A senhora sabe que eu vou estar lá do outro lado do oceano. Ela disse, para mim, é igual, porque você não vem para cá no fim de semana. Então, vai estar mais longe. Mas, se Deus quer você lá, vá. Você tem minha bênção. Meu pai disse a mesma coisa. Eu falei, Jesus, ninguém me puxa de volta. Porque eu queria ir, mas eu queria ficar também. Então, eu estava com o pé lá e aqui. Às vezes, a gente não quer ir.
Porque a gente fica com medo dessa missão. E quando eu cheguei lá, o primeiro susto foi que eu cheguei em outubro, era o período do outono, as folhas caindo. E para uma amazonense, árvore seca é deserto. Quando você cresceu vendo paisagem de árvore verde, grande, quando você vê folha que cai, e que com o passar dos meses só fica pior, porque ela é seca, seca, fica igual árvore morta. Para mim aquilo era um deserto. Segundo, eu não falava francês, eu aprendi outra língua, mas eu não entendi. Vou falar assim, Deus queria que eu aprendesse francês. E eu tive que aprender a calar a boca e ouvir. Aprender que o meu lugar era sentada, ouvindo os outros, meu coração ardendo, minha mente cheia de ideias, achando que eu ia fazer missões, trabalhar com crianças, fazer teatro, cantar, que eu sempre fui ativa na igreja. E Deus disse, agora você senta e ouve, aprende. Eu disse, aprender o quê? Na minha soberba, eu sabia mais do que as pessoas de lá. Eu fui olhar o trabalho das crianças, Ronilda, se você visse o que eu vi, você ia chorar mais do que eu. Eu disse, Senhor, o Brasil está cheio de talento, de ideias. A gente faz coisas, parece um circo de decoração, se veste, não é assim? E lá, eles não tinham muito material. Aquilo partiu meu coração, não era soberba, era assim, Senhor, se eu soubesse falar a língua, eu poderia ajudar mais. Deus diz, agora é hora de calar a boca e senta. Aprende calada. Graças a Deus, Deus mandou um pastor nosso, meio do meu marido, que era de Campinas, e foi nos visitar. E eu pude abrir meu coração para ele. Falei, pô, tá doendo. Eu não fui criada para ficar sentada no banco da igreja. Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. E ele disse, o que a Bíblia diz, Elisângela? Sobre entrar no reino de Deus, tem que se tornar como criança. Criança não nasce falando, não. Criança aprende observando, andando devagarinho, dando os primeiros passos. Deus te fez virar criança de novo. Ele quer tratar algo que está lá dentro. Ele não disse, joga teus talentos fora. Ele disse, agora é hora de tratar o teu coração. Mas ouvir é uma coisa, entender e aceitar é outra. Mas aquilo levou tempo. Aprender a ouvir, entender a língua, depois aprender a poder falar. Tudo isso tomou tempo, mas para mim foi um deserto muito longo. Graças a Deus as coisas melhoraram, eu pude começar a aprender, comecei a ajudar com as crianças, meu primeiro ministério sempre, comecei a ajudar com as crianças e eu ainda lembro, irmãos, de eu limpar os brinquedos do berçário na minha casa, lavando, porque era a única coisa que eu podia fazer, e eu chorando, não reclamando não, porque a minha alegria era achar alguma coisa para eu fazer, vou lavar os brinquedos do berçário, mas chorando porque eu disse, Senhor, para que eu fiz Ibadan? Para que eu fiz tudo dele para lavar brinquedo? Não, eu pensei que eu ia ensinar a palavra. Deus disse, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. O teu deserto vai ter fim. E espere, Elisângela, eu sei o que eu estou fazendo. E nesse processo, então, Deus permitiu que as coisas melhorassem, a gente começa a servir, comecei a ensinar, depois os mais velhos, os adolescentes, e comecei a me alegrar. E um dia, eu sou surpreendida com a notícia de que eu estou grávida, que eu não tinha planejado. Eu saltei de alegria, mas chorei muito, porque eu falei, Senhor, eu não estou pronta para ser mãe na França. Eu não me preparei para isso. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha avó, eu quero a minha tia, eu quero a minha igreja, eu quero que meu filho cresça lá, naquele ambiente cheio de fogo. É isso que eu quero. Aqui, nesse deserto, Senhor. Não, meu filho não. Eu passo o deserto, mas meu filho não. E Deus, de novo, Elisângela, eu sei o que eu estou fazendo. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu recebi, mas meu coração sofria muito. Quando as noites chegaram, meu filho nasceu, eu me afastei do meu trabalho 1 ano, dos meus estudos, para ficar com ele. E, irmãos, ele não dormia. Jesus sabe que eu não estou mentindo. Ele acordava de 2 em 2 horas para mamar. E esse menino não queria chupeta nenhuma, mamadeira nenhuma. Meu marido fez todos os estoques possíveis de bico e de mamadeira para ver se tinha um que ele quisesse, só para acalmar um pouco o meu sangue que doía muito.
Só tem mulher aqui, né? Vocês não estão vendo essas coisas. Porque amamentar dói. Eu sinto muito, é uma realidade. É o maior prazer que eu fiz. Não, todos os meus 3 filhos foram amamentados. Mas dói. Quando a gente começa a amamentar e 2 horas tem uma criança que sobe o seio. Então eu comecei a chorar. Porque eu falei, Senhor, agora que eu não estou entendendo mesmo. Qual é o teu propósito? Parecia cada vez mais eu afundo. E essa escuridão da noite, eu olhava para fora pela janela na esperança de ter uma luz. Literalmente que Deus falasse comigo. E nesse processo, há uma música, que eu espero que a gente cante daqui a pouco na hora da oração, porque eu não vou parar agora. A ideia era que a Sara cantasse Esperança. É uma música do Diante do Trono, que a Ana Paula na época estava sonhando em engravidar. E ela cantou. E aquela música, ela retratava a minha história. Quando eu estou só e o choro parece querer chegar. Um sentimento de temor. Como será? O amanhã que eu não vejo e quer me assustar. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, porque eu estava realmente cansada. Tudo o que eu sei é te adorar. E quando eu cantava isso, minhas lágrimas rolavam. E eu disse, Senhor, é tudo que eu sei, é te adorar. E eu vou cantar nesse deserto. Eu vou cantar nesse deserto. Eu vou atravessá-lo, porque eu sei que o Senhor me mandou. Eu não tenho dúvida que o Senhor me deu esse filho. Por que é difícil? Eu não sei. Por que ninguém me entende? Porque eu virava para todas as mães na esperança de uma me dizer normal. E todo mundo dizia, ai meu filho dorme. Eu falei, Jesus, ainda é possível? Será que ele tem problema, Senhor? Não, ele não tem problemas. Ele é uma bênção. Era só que ele não queria largar o seio da mãe dele. Só isso. Mas depois ele passou a comer outra coisa e as coisas foram melhorando. Mas no primeiro ano, 1 ano. Sinto dizer para as que amamentam, para mim foi 1 ano. Mas não foi igual para os 3 filhos, não. Graças a Deus, Deus me deu mais 2 para eu saber que não era a realidade de todo mundo. Mas o meu primeiro foi assim. E foi muito difícil. Muito. Mas Abacuque nos diz o quê? Abacuque 3, 17 a 19 diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, e ele fala dos gados que vão ser arrebatados, enfim. Todavia, eu me alegrarei e louvarei ao Senhor. É uma escolha que a gente faz, não é porque é gostoso cantar, é uma decisão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que seja deserto, eu me alegrarei e louvarei ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu decido que eu vou cantar. No deserto, no escuro, na solidão, eu não largo, eu não vou te largar. Eu não tenho para onde correr, para onde eu vou. E é nesse processo, irmãos, nesse processo que Deus, eu não sabia. Na época eu não entendia nada. Mas isso me levou ao ministério que eu tenho hoje com mulheres. Isso me permite hoje acompanhar mães. Isso me permite hoje acompanhar as estrangeiras que estão lá. Porque eu sei o que é o deserto. Porque eu sei o que é estar sozinha. Eu sei o quanto as noites são longas. Mas naquela época eu não sabia. Só doía. Então esse é o nosso Deus. Que vem ao nosso encontro. Que nos vê. Ele nos vê, ele nos chama pelo nome, é verdade, ainda por cima ele conhece nosso nome. Mas o outro ele nos mostra para onde nós devemos ir. Ele nos mostra para onde nós devemos ir. Em algum momento, o anjo do Senhor. E eu creio que é essa noite. Nós não vamos esperar que vai ser amanhã, não. Hoje à noite o Senhor vai te mostrar para onde você deve ir. O terceiro e último exemplo que eu quero dar na Bíblia vejam, Lucas 4:1. Quem é esse indivíduo que vai atravessar o deserto? Ele também está em Mateus 4:1. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus conhece o deserto ele mesmo. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, meu irmão, minha irmã,
O Espírito Santo pode te conduzir ao deserto. Não é só o pecado, não é só a soberba, não é só fugindo de alguma coisa errada ou procurando a tua identidade. O Espírito Santo pode levar o mais santo dos santos, que é Jesus, ao deserto, e é para ser tentado. Cuidado com esse rapaz que anda cantando lindas músicas, tocando violão para você, como se você fosse a moça mais linda do mundo. E esse não tem o temor do Senhor no coração. Não brinca no deserto. Não fique sozinha do lado do diabo. O diabo vai chegar perto de Jesus e oferecer exatamente o que ele precisava. Tu queres reinar nesse mundo? Eu te ofereço. Dobra o joelho. Só isso. Eu te dou tudo. Mentiroso. Ele não tem nada. Nada. Mas foi o que ele disse para Jesus. Olha, a Bíblia diz, a própria palavra de Deus ele vai usar e dizer: diz para essas pedras se transformarem em pão. Ele diz, dizendo, fala, faz o que eu estou mandando. Quando na hora é, cala a boca. Não abra a boca para dizer nada. Espera que o Senhor é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Não troca a tua bênção. E sinceramente, meninas, não troquem a virgindade de vocês por um momento de prazer. Eu não conheço uma que não se arrependa. Não faça isso. Mas Ele é aquele que restaura. E não tem nenhuma que vale mais do que a outra nessa sala. Não importa a tua história, não importa o teu passado. Você é preciosa, você é filha. Você é filha. Você é princesa. Não importa o teu passado. Deus restaura. Ele te chama pelo nome, Ele vem ao teu encontro. Quando o diabo te acusa, quando todo mundo está olhando, não vou sentar do lado dela, isso aí não. Vai que eles vão dizer que ela é minha amiga. O Senhor vem para perto de você. Ele te toma nos braços e te chama de minha filha. Não há nada, não existe nada que você tenha feito ou dito que não seja perdoado, que você não seja restaurada, que você não possa começar a história perfeita. E a Bíblia está cheia de exemplos. A gente não vai ter tempo de olhar, mas só para dar 2 nomes que estão na genealogia de Jesus. Raabe é a prostituta de Jericó. Como vocês estão estudando Jericó, eu sei que eu posso falar disso com propriedade. Só tem doutor de Jericó aqui ultimamente. E Raabe, ela é a prostituta. E é ela que vai ser salva. Esse é o Deus que restaura. E você sabe, no povo de Israel, estrangeira não é bem-vinda. Ela não só vai ser aceita, como vai ter um homem que vai casar com ela. Ela vai ter filho, a prostituta. A Bíblia sempre cita ela assim, não porque querendo menosprezá-la, mas para lembrar o passado dela, para dizer, até ela teve restauração. E ela se transforma uma das mulheres da linhagem de Jesus. Mateus só cita 5 mulheres. Dos 1000 homens, só cita 5. Maria é a única que me lembra que ela é salva com uma vida mais pura. Porque é Tamar, que vai dormir com o sogro, é Raabe, que era prostituta, é Ruth, que era estrangeira. Então, eles mostraram, não importa o teu passado, eu restauro. Você vira minha filha e é na linhagem real que eu te coloco. Você é filha, você é princesa. No deserto eu te encontro e eu te vejo e eu te mostro aonde, para onde ir. Não esqueçam disso. Eu vim te encontrar para te tirar e te mostrar para onde ir. Às vezes eu vou te dizer, volta. Você saiu dos meus planos, mas eu vou com você. Como ele disse para Moisés, eu vou contigo. Você não vai mais voltar sozinha. Agar, você vai, mas você leva a bênção. Eu estou com você. E o próprio Jesus atravessou o deserto, foi tentado e ganhou essa vitória para nos dar o exemplo. E a coisa mais incrível é que às vezes ele vai nos convidar, não só te empurrar, criar situações, ele vai te convidar. Ei,
O deserto pode ser um momento de intimidade comigo. Você está disposta a vir? Não é só um momento de sofrimento, é um momento de parar, de se isolar para poder ter intimidade com o Senhor. Eu pedi das meninas do Sou Filha esse banco. E elas, não sei, coitadas, o trabalho que elas tiveram para achar. Mas elas fizeram o milagre de achar o banco como eu queria. Eu disse a elas que vocês não estão vendo as que estão aí atrás, mas eu vou descrever para vocês. É um banco de jardim, de madeira, branco, e ele cabe 2 pessoas. Eu sou do meu amado, né? Quando a gente estava namorando, na minha época, a gente sentava no banco para poder começar a conversar na frente da casa dos pais. Aqui a ideia é dizer que há um Senhor que nos convida para esse momento à parte. Irmãos, eu sou casada com um homem maravilhoso. Eu digo isso, minha irmã está aqui, vai lá, muita gente da minha família está aqui, e eu posso dizer isso porque eles conhecem meu marido. Mas, apesar de todo o amor e de toda a bênção que ele é, Dário não foi a pessoa que me trouxe felicidade. E é hiper importante que cada uma de nós entenda: a felicidade não vem de outra pessoa. A felicidade vem da minha relação com Deus. Isso me deixa suficiente para encarar a vida e não ficar procurando desesperado. Eu não sei se era privilégio, se era bênção, se era eu manter meus olhos fixos no Senhor, não sei. Então eu vou respeitar para quem a vida é diferente. Mas, irmãos, eu não vivia namorando. Tia está aqui, sabe disso. Eu não vivia. E não era uma questão de imagem. Não era uma questão... Eu não tinha necessidade. Porque eu falei, eu quero ser, meu Deus, eu tenho consciência do meu chamado. Eu não posso me envolver com alguém que comprometa esse chamado. Eu só posso me envolver com alguém que queira me permitir viver essa missão que Deus me deu. Então eu decidi que eu iria sair, eu ia fazer o que Deus mandou. Então quando eu conheci o Dário e comecei a me interessar, eu me lembro de ligar para minha mãe e falei: mãe, temos um problema. Porque eu comecei a me interessar por ele e eu não sei qual a intenção dele, eu não sei ainda qual a intenção dele. Mas um dia, eu me lembro bem que eu estava no carro andando e Deus perguntou para mim no meu coração: qual é a coisa mais importante para você, Elisângela? E a minha resposta foi, primeiro lá no meu coração foi, é o Dário. Depois que eu o conheci, ele ganhou uma importância muito grande no meu coração. Que bênção ter encontrado alguém com quem eu posso cantar, com quem eu posso estar na igreja, fazer estudo bíblico. Ele falou: então nós temos um problema, Elisângela. Está na hora de entregar esse Isaac, porque ele não pode ser a coisa mais importante na sua vida. E eu disse: Senhor, não. Eu me guardei tanto, eu esperei tanto, eu evitei tanto, para quando eu começo a sonhar casar, o Senhor sabe que eu entreguei tudo, agora o Senhor quer que eu entregue ele? Não. Então eu comecei a chorar. E Deus disse: é uma escolha. Eu não impunho nada, mas eu estou te mostrando. Ele ocupou um trono no teu coração. Então naquele ano, eu lembro que era Natal, eu disse ao Dário, ele tinha vindo passar o Natal em casa, para conhecer meus pais, eu fui passar o novo com a família dele. No ano seguinte, nós estávamos ainda terminando nossos estudos, e eu disse a ele: esse ano você não vai lá em casa. Ele olhou e disse: não. Eu falei: eu preciso ir para casa sozinha, e eu vou lhe pedir para você ir. Nós precisamos orar. Eu preciso orar. Não tem nada em relação a você, mas Deus sabia o conflito que eu estava vivendo no meu coração. E naquele instante, naquelas férias de Natal, eu disse: Senhor, eu abro mão dele. Ou a gente vai casar e o Senhor vai ter os planos que o Senhor tem pra gente, ou eu abro mão, mas eu não posso sair do centro da tua vontade. Foi duro, me custa um pedaço do meu coração, quando você tinha planos e tudo. Mas o mais incrível é que depois eu pude voltar. Eu escrevi para ele uma carta, eu disse a ele que eu precisava que a gente pudesse tomar uma decisão séria, que eu precisava recolocar minha vida em ordem, minhas prioridades em ordem. Eu falei: não tem nada a ver com você, sou eu que cometi o erro. E a gente foi para uma noite na igreja,
Eu estava bem no centro de Campinas, estava no meio do culto, no meio do louvor, não estava nem pensando nisso. E Deus veio no meu coração e disse: Elisângela, eu te pedi o teu Isaac. Eu falei: ai, Senhor, sim. Será que chegou a hora? Será que esse é o último culto que eu estou passando do lado do Dário? E Deus falou: porque tu entregaste o Isaac, eu estou aqui para te dizer, ele é teu. A prova, porque no meu coração eu falei: pode ser que seja meu coração. E Deus falou de novo: qual foi o sinal que você me pediu de que era o Dário? E eu pensei, lembrar assim, o que foi que eu pedi? Falei: meus pais, eu sempre pedi que meus pais aceitassem o homem com quem eu fosse casar, que eles abençoassem isso, e do mesmo jeito que eu fosse aceita na família dele. E ele disse: e o que teus pais pensam? E eu lembro que meu pai dizia que o Dário era o filho dele, um filho mais velho dele. E Deus disse: então eu te dei o sinal. Irmãos, que alívio é quando a gente deposita no altar e descobre que Deus devolve. Mas eu quero dizer para você, para cada uma das meninas que estão aqui, é claro que eu amo ele, que privilégio eu reconheço, mas sinceramente há muitas mulheres que sofrem com casamentos destruídos, que perdem o chamado, que perdem o foco. E uma vez que você criou essa aliança, eu não vou dizer para você quebrá-la. A Bíblia não dá autorização para quebrá-la. Há umas exceções que a gente não vai entrar aqui porque não é um tema, mas assim, não se envolva com uma aliança fora do plano de Deus. Porque essa alegria de ter alguém, de desfilar com uma pessoa, de sentar no banco, meu marido, quando chegar em casa você vai estar chorando. Porque o seu coração, teu chamado, teu desejo, não tem mais nada. Eu conheço uma moça com um coração ardente por missões, pronta. Ela estava com data marcada para embarcar para Madagascar. Ela encontrou um rapaz na igreja. Ela começou a se relacionar com ele. Ela abriu mão da viagem. Ela casou com esse rapaz. Muitas pessoas diziam: com o Fred, vocês não têm o mesmo chamado. O Fred nem pensa em missões. E a Clara vivia falando, ela já tinha feito outras viagens. Mas bom, ela não quis ouvir. Ela queria casar. Hoje ela é mãe de 2 crianças. E o Fred tem outra mulher e outros filhos em outra casa. Que ela descobriu depois. Estou avisando vocês, meninas, casamento não traz felicidade, mas ele traz problemas. Pode ter certeza. Mesmo como servo do Senhor, uma outra pessoa. É só pensar, eu e minha irmã. Eu nem sei onde ela está, acho que ela já está por aí. Mas assim, eu amo minha irmã. Mas quer dizer que a gente nunca teve problema? Claro que tivemos, nós somos irmãs. Mas a gente se ama, então é a mesma coisa. Então não transforme a sua vida achando que o seu manancial é o casamento, porque isso é mentira. É mentira. Você foi criada por Deus, você tem sonhos, tem chamado, e aquele homem que é de Deus, ele vai honrar o teu chamado. Ele vai honrar. Ele vai honrar, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Ele vê em você um vaso, com um chamado, com unção. Ele vai querer ver você brilhando, porque ele tem uma responsabilidade. E não enterrando você, e não amarrando você, não impedindo você de ir para a igreja, não impedindo você de ler a Bíblia. Não é normal. Olha como ele trata a mãe dele. Isso diz muito. Olha como ele trata a mãe dele, gente. Isso não é receita, talvez, da moda, porque a gente quer outras informações. Mas você não conhece a mãe dele. Olha como ele trata a mãe dele. É bíblico. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Se ele não sabe honrar a mãe que pôs ele no mundo, ele vai honrar você. Até quando? Então, cuidado com o que você está fazendo, com a maneira como você está encarando isso. Nós vamos encerrar com esse último texto, esse convite do Senhor para nós. Marcos, no capítulo... que eu não perca, Senhor. Marcos capítulo 6, verso 31. É o convite para esse banco. É o convite para o deserto. Talvez você chegou aqui pensando que eu vou lhe convidar para o jardim.
Talvez você chegou aqui pensando que o Senhor está te chamando para isso. Não, nós vamos ver que Ele transforma o deserto em oásis. Ele transforma o deserto em manancial. Mas Ele te convida para um local à parte para o deserto. Olha o que está escrito, Marcos 6,31. Vinde repousar um pouco à parte. Num lugar? Vinde, é Jesus falando. Vinde repousar num deserto, num lugar deserto. Por quê? Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Isso não tem a ver com a sua história? Você tem tido tempo para comer? É gente que corre o dia todo. Vai para o trabalho, tem meia hora para comer, volta para o trabalho, de noite tem para a faculdade, ou tem a igreja. Cuidado com o ativismo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. A cada estação, jovem, casada, mãe, nós temos que rever nossas prioridades. Eu não posso querer manter o meu copo cheio o tempo inteiro e acrescentar mais coisa num copo que eu não tiro nada de dentro dele. Então, quando eu me caso, eu tenho uma outra pessoa. Eu preciso gastar tempo com essa pessoa para que a gente possa crescer no relacionamento. Então, alguma coisa da minha agenda tem que sair. Quando eu começo a trabalhar, se o tempo do meu trabalho é o dia todo e eu tenho faculdade de noite, eu tenho que pensar, será que eu vou gastar todo o tempo do Facebook que eu gastava antes? Todo o tempo no rede social, todo o tempo no WhatsApp que eu gastava antes? Irmãos, sinceramente, é mentira dizer eu não tenho tempo. A Bíblia, que é a nossa base, diz há tempo para tudo. Então, nós temos que ter tempo porque é prioridade. E o convite do Senhor para mim e para você essa noite é sentar nesse banco que não tem ninguém, sentar, vinde, repousar à parte num lugar deserto. É aqui que eu quero falar com você. É aqui que eu vou criar intimidade com você. É aqui que você vai encontrar quem eu sou e quem você é. Eu te chamo pelo teu nome porque eu quero mostrar a tua identidade. Agar, eu sei quem você é. Moisés, eu sei quem você é. Michele, eu sei quem você é. Eu te encontro aqui. Então o convite é venha para cá. Venha para o lugar deserto. Mas o que vai acontecer nesse deserto? Cantares. Quem viu o vídeo sabe qual é a passagem. Cantares capítulo... Quem lembra? Eu fiz um vídeo, mandaram fazer um vídeo todo para falar, para vocês virem para cá. Essas meninas fazem de tudo, gente. Eu não faço vídeo nunca. Cantares, eu não vou falar. Alguém vai ter que achar. Capítulo 2, obrigada. Salvou aqui as meninas. Capítulo 2. E qual é o verso? Muito bem, do 10 ao 14. Levanta-te, querida minha. Eu convido você. Levanta-te. Formosa minha. Vem. Passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar. A figueira começou a dar seus figos. As vides exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Tu que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo, você se esconde de mim. Eu te convido, mostra-me teu rosto. Faz-me ouvir tua voz. A tua voz, ela é doce. O teu rosto é amável. Esse é o convite do Senhor para nós. Isaías diz, vocês estão vendo? Eu faço rios no deserto. Eu faço rios no deserto. Salmo 126 diz, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E no Negueb, realmente acontece isso lá em Israel, em Negueb. Há um período de deserto imenso. Mas quando as chuvas vêm, esse deserto se transforma num imenso jardim. Essa noite chove na tua vida. Essa noite o teu deserto recebe uma nova unção. É o Senhor quem te convida. Eu estou no deserto contigo, eu te vejo. Eu venho ao teu encontro. Eu conheço o teu nome, eu te mostro para onde ir.
Eu vou contigo. Você vai na minha bênção. E eu proclamo: o tempo de cantar chegou. Você não vai sozinha. Você não vai sozinha. Nós vamos ouvir um louvor. Enquanto esse louvor a Sara vai cantando, eu vou convidar uma equipe que vai aqui orar por aquelas que querem receber uma unção. Eu pedi permissão da pastora para ungir aquelas que precisam.